saber direitinho a substituição do remédio, por quantos dias, depois do procedimento odontológico, como vai ser retornado esse anticoagulante e assim por diante. Então, esse contato cardiologista e dentista é fundamental, é imprescindível, tá? Mas com certeza os pacientes cardiopatas precisam ter um tratamento odontológico muito rigoroso. Maria Helena, então mediante a situação do paciente ter que tomar antibiótico terapia, que são 2 gramas dependendo do caso, igual a gente estava falando, eu viabilizo muito de fazer mais procedimentos em uma sessão só, para que esse paciente não precise ficar tomando várias vezes esse antibiótico, porque o bem-estar, e a gente sabe que quanto menos medicação se possa tomar, melhor para essa pessoa. Não, sem dúvida. Como o paciente vai ter que tomar uma dose grande de antibiótico 1 hora antes do procedimento odontológico, eu sempre peço mesmo para o dentista para que ele faça o máximo possível numa sessão só, porque na próxima sessão ele vai ter que voltar a tomar aquela dose enorme novamente. Ele não fica imune, vamos dizer assim, de tomar um antibiótico numa semana e esse antibiótico tomar ele tem que ter uma dose grande do antibiótico na hora do procedimento. Então, quanto menos sessões puder ser feito para esse tratamento, melhor para o paciente, que vai usar menos medicação, menos vezes e tudo. E tudo mais. Maria Helena, eu adorei a nossa conversa, foi super instrutiva e eu acho que para a nossa área odontológica, para os nossos pacientes que estão nos assistindo, e quero te agradecer e quero deixar um convite para que você possa sempre vir aqui bater um papo com a gente. Eu agradeço e aceito, a hora que precisar, estou às ordens. Malu, hoje eu entrevistei a doutora Maria Helena Sardilli, que é cardiologista do INCOR Rio Preto. Ela deixou muitas dicas para todos nós e se vocês que estão nos assistindo tiverem algumas dúvidas, acesse o nosso site www.dentespa.com.br. Hoje nós estamos aqui na tarde das Mulheres Influentes, promovida pela jornalista Ariane Garcia. E uma das homenageadas é a doutora Alexandra Angeloni, lá da Dente Spa, que está aqui. Nós estamos vestidos a caráter para ninguém assustar. E a Alexandra, ela é a dentista do ano. E aí você trouxe a sua equipe e depois você vai entrevistar uma a uma e apresentar uma a uma da sua equipe. Isso. Quer dizer, você está dividindo esse prêmio com elas. Claro, porque uma andorinha sozinha não faz verão, né? E a equipe Dente Spa é uma família e a gente precisa de todos esses nossos parceiros para que possa chegar a um tratamento com estética, um tratamento satisfatório para que o paciente saia muito feliz, né, Malu? E você sabe, você que me conhece, que eu trabalho em cima de felicidade. Então vamos aproveitar que você está com esse quadro dentro do nosso programa, que é um quadro que eu particularmente adoro. Eu acho que as pessoas gostam também porque saúde, bem-estar é uma coisa que está todo mundo buscando. A gente vai viver mais, a gente precisa viver com qualidade de vida, a gente precisa envelhecer bem. Então é um tema que não só é porque eu acho, não, é porque tem pesquisas que mostram que é o tema da vez. Falar de saúde é a coisa mais importante hoje, é o que o pessoal mais quer. E o teu quadro, você sabe que eu particularmente adoro, né? Vou pedir para você, já que você vai entrevistar as 4 dentistas do Dente Spa, que você também fale com a Ariane Garcia, que é quem está promovendo essa tarde maravilhosa. E você sabe que a Ariane está deixando a TV local e está indo para uma rede aberta, quer dizer, o que muito honra a classe. Ela está de parabéns, ela conquistou esse espaço dela. Então, já que essa tarde é sua, eu quero que você me faça as honras e entreviste a Ariane. Ai, com muita alegria, ela tá linda, eu adoro conviver com gente bonita, com gente feliz. A doutora Camila, ela é a nossa endodontista do consultório Dente Spa e hoje ela vem aqui para também tirar algumas dúvidas de quem está nos assistindo. Doutora Camila, o dente escurece quando faz canal? O dente não costuma escurecer quando faz canal, mas há alguns casos em que pode haver um trauma e aí pode ter uma hemorragia intracoronária ou pode também ter um caso de necrose prolongada, isso também faz com que escureça o dente ou até mesmo por algum erro de algum cirurgião dentista deixando o material obturador na parte coronária do dente. Mas isso também pode ser tudo salvado pelo clareamento interno. E quanto à questão de dor?
tudo que dói num dente é canal? Não, nem tudo que dói no dente é canal. Geralmente a dor aumentada com gelado ou quente ou até com percussão, aí sim já estamos encaminhando para um canal. Mas nem sempre. Se dói com doce, já pode ser uma cárie. Se dói só com gelado, pode ser uma sensibilidade. Então nem sempre é canal. Precisa procurar um profissional para fazer os testes adequados para ver se deu canal mesmo. Aproveitando esse lugar tão maravilhoso, a gente também veio para explicar para as pessoas algumas dúvidas, principalmente para as mães, que nos perguntam: olha, meu filho está na escola e ele quebrou um dente, caiu, avulsionou. Explica pra gente o que é isso e quais são os cuidados para uma mãe no momento de desespero desse. Então, o que acontece muitas vezes é não só acidentes na escola, mas também acidentes dentro de casa. Então, o que nós odontopediatras aconselhamos é, uma vez que ocorra a saída total do dente de dentro do alvéolo, ou seja, a mãe consegue pegar o dente pela mão, evitar de estar pegando esse dente pela raiz, porque ali nós temos alguns filamentos que são importantes para, na hora do reimplante, ele se integrar novamente ao organismo, né? No caso de ser uma mãe, podemos até usar aquele amor, né? E pode ser esse dente ser colocado embaixo da língua, ou se não tiver, dentro do leite, que o leite tem algumas propriedades que nos permitem ter uma maior conservação. E assim se dirigir ao consultório para fazer o reimplante deste dente, no caso de um dente permanente. Esses dias a gente conversando lá no consultório e você me disse, olha, as coisas andam mudadas. Eu gostaria que você passasse para as mães que estão nos assistindo o que mudou e o que você acha melhor. Algumas escolas ainda preconizam a escovação como formação de hábito após a parte do recreio, a parte do lanche, né, da criança. Só que isso agora nas escolas está tendo uma nova mentalidade, porque não é força do hábito, é difícil a mãe que escova os dentes após um lanche da tarde dentro de casa. Então realmente isso não faz parte do nosso hábito. Mas precisamos estar ensinando bons hábitos para as crianças. O que aconteceu foi que houve um conflito de informações aí. Porque essas escovas que estavam sendo armazenadas nas escolas, estavam sendo armazenadas sem nenhum tipo de cuidado. Por exemplo, nós sabemos que a cárie é transmissível e que as cerdas das escovas têm micro-organismos que são passíveis de passarem de uma cerda para outra e dessa forma está então transmitindo patógenos não só cariogênicos, mas patógenos prejudiciais para a saúde para o outro amigo. E a criança, nós sabemos que ela pega muita doença na escola, isso é passível de acontecer. Então a escola, muitas ou algumas das escolas de Rio Preto têm removido esse hábito de escovação, porque as escovas se encontrando ali, sendo armazenadas erroneamente, acabavam por potencializar então um foco de contaminação. Não só de micro-organismos periodontopatogênicos ou cariogênicos, como também uma virose, por exemplo, que é o que acontece com muita rotina. Estomatite. Estomatite também. Então, hoje em dia, há escolas que preconizam que a criança leve o seu próprio conjunto de escova dentro da mochila, e aí sim é individual, mas ainda acaba acontecendo contaminação via, por exemplo, boca do tubo da pasta dental, que uma criança quer experimentar da outra. A professora muitas vezes não tem a capacidade de liderar todos esses alunos, um troca, deixa eu ver sua escova, e experimenta, acaba introduzindo dentro da cavidade bucal, porque a escova do amiguinho é mais interessante, a grama do vizinho é sempre mais bonita, as crianças têm curiosidade mesmo. Então, as escolas hoje em dia, algumas estão abolindo essa parte de escovação, que eu acredito até que seja uma oportunidade inteligente, porque a obrigação de formação de hábitos, sim, é das mães. A escola participa? Participa. Mas e o odontopediatra? E o cirurgião dentista nessa? É obrigação do dentista, então, ensinar como deve ser feita essa escovação, de que forma que a gente deve fazer a desinfecção e o risco de contaminação dessas escovas. E é com muita honra, porque hoje, neste evento de mulheres influentes, tenho o prazer de estar entrevistando uma amiga minha, que é a Alessandra Tácito, que faz clínica geral e também muito bem prótese, né, Ale? O que você tem para me dizer sobre o escurecimento dental
quanto à idade, as causas? É uma coisa que muitos nos perguntam, os resultados quanto ao clareamento. Muitos dos pacientes chegam e perguntam: por que meus dentes escureceram com o passar do tempo? Quando eu era mais jovem, o dente era mais clarinho, agora está mais escuro. Ele escurece porque o dente acaba envelhecendo junto com a gente. Do mesmo jeito que vai passando os anos e a gente vai ficando enrugado. Ai, que pena, né, Alessandra? Os dentes vão amarelando também. Por quê? O dente, basicamente, ele é formado por 3 camadas. Uma camada mais externa, que é o esmalte do dente. Uma camada interna, que é a dentina e é o que dá cor ao dente. E a camada mais interna, que é a polpa. Com o passar do tempo, essa polpa regride e começa a deixar a camada de dentina mais espessa. E essa dentina ela vai escurecendo e isso vai dando um tom mais amarelado aos dentes. E quanto à questão de clareamento depois na terceira idade, dá resultado? Dá resultado, sim. Muita gente pergunta: mas o clareamento não estraga os dentes? Não, hoje nós temos uma gama de produtos que são bem seguros, que não vai causar nenhum mal ao dente sendo bem feito. Lógico que tudo depende da técnica que o profissional usa, mas dá um resultado bem satisfatório e pode melhorar bastante. Que tipo de coroas que a gente pode estar lançando mão também quando não dá resultado? Olha, nós temos vários tipos de coroas para todos os bolsos. A melhor hoje em dia que a gente fala seria a de porcelana, que fica muito próximo ao dente original e fica muito mais bonito. Mas existem coroas de resina, coroas de cerômero, que é uma mistura entre resina e porcelana. Existem vários tipos de coroa e, é o que eu disse, para todos os bolsos. Todo mundo pode fazer hoje. Estou com mais uma entrevistada hoje aqui nesse Chá da Tarde, que é a doutora Rosiane, que é farmacêutica e bioquímica. Ela é integrante também do Dente Spa. E uma das perguntas assim que todo mundo fica curioso é quando eu vou fechar um tratamento sobre enxerto ósseo ou levantamento de seio, os pacientes eu falo: olha, eu preciso da nossa bioquímica para que ela faça uma coleta de sangue para que faça o PRP. Aí todo paciente olha assim, Rosiane, e fala: o que é PRP? Que vai doer, vai me judiar? Todo mundo já associa com dor. E é um super aliado. Explica para mim, Rosiane, para que a gente possa, para quem está nos assistindo, entender mais o que é o PRP e como a odontologia ficou moderna. Bom, o PRP, ele é um concentrado de plaquetas autólogas, que é do paciente, né? E a gente obtém essas plaquetas colhendo o sangue do paciente lá no consultório mesmo. E a gente faz a separação da parte vermelha do sangue e o plasma, que é a parte clara, através de uma centrifugação, que é um aparelho. Então, para o paciente, não tem prejuízo nenhum. A gente retira sangue como se fosse num laboratório mesmo, uma quantidade suficiente que não incomoda mesmo. Não dói para quem está nos assistindo? Não dói de jeito nenhum. Né? O plasma rico em plaqueta tem sido muito utilizado na odontologia, como também até na medicina estética e a medicina da ortopedia também. E é aí que a gente vai chegando à conclusão que todas as áreas são multidisciplinares dentro da odontologia, porque é muito importante a gente estar associado com uma farmacêutica bioquímica para estar melhorando toda a parte estética e de saúde do nosso paciente. Estou aqui novamente passando mais informações sobre odontologia e saúde. Estou aqui hoje, até por coincidência, com o Reinaldo Missaca, que foi meu professor de mestrado. Tudo jóia, Reinaldo? Tudo bem, bom dia. É uma satisfação muito grande porque eu fui fazer mestrado para corrigir, para conhecer um pouco mais o meu problema. As pessoas me perguntam e eu vou te fazer uma pergunta sem ser dentista. O porquê da dor de cabeça? Está relacionado com odontologia? Muitas das vezes a gente vai procurar um neurologista atrás dessa cura, mas às vezes a cura está dentro da odontologia. O que você pode explicar para quem está nos ouvindo? E é como se eu estivesse assistindo uma aula sua novamente. Em relação à sua pergunta, ela é extremamente oportuna, porque esse programa, esse quadro que
que você está fazendo, né, é um quadro transdisciplinar, você está trazendo profissionais de diferentes áreas, dentistas, fonoaudiólogos, médicos, né, profissionais das diversas áreas da saúde para trazer a informação para esse público. E em relação à DTM, o grande problema é exatamente esse, que a DTM, os sintomas causados pela DTM, muitas vezes não tem um fator específico, né, um fator etiológico que determine a condição de disfunção do paciente. Muitas vezes o paciente ele tem uma série de fatores que determinam um quadro clínico, por exemplo, dor de cabeça, dor de ouvido, tontura, zumbido, e a pessoa, esse paciente, muitas vezes ele fica desorientado. Por isso a importância dessa informação que você está trazendo. Então o paciente, ele, no seu caso, por exemplo, sente uma dor de cabeça crônica, ele sente, um outro exemplo, uma dor de ouvido aguda, e o primeiro profissional que ele vai procurar, logicamente, é o médico, o otorrinolaringologista, né? E o médico, ele examina esse órgão, esse aparelho auditivo e não diagnostica um problema dentro do aparelho auditivo. E aí ele acaba encaminhando, eventualmente, para um neurologista ou para algum outro profissional dessa área, de forma que o paciente ele sai do otorrino, ele vai para o neurologista também examina e não verifica nenhuma desordem neurológica, e a gente precisa ir procurando a causa desse problema. O neurologista muitas vezes acaba encaminhando para um psicólogo ou para um psiquiatra, né? E o psiquiatra eventualmente acaba indicando para um cardiologista. E assim vai, de repente. Até que um dia ele chega no dentista, de forma que, se todos estivessem juntos atendendo esse paciente, o diagnóstico ele seria muito mais direto, né? Muito mais simples. E muito mais rápido, e estaria melhorando a qualidade de vida dessa pessoa, né? Claro, como toda desordem ou patologia, a gente sabe que o diagnóstico precoce ele é fundamental para o tratamento. Né? Então, uma abordagem transdisciplinar em cima do paciente, ela é o mais importante. Bom, em relação aos sintomas relacionados à DTM, dor de cabeça, dor de ouvido, né? Esses sintomas normalmente estão vinculados a uma hiperatividade muscular ou uma hiperatividade do sistema. Como era no meu caso, que eu apertava. Exato. Que eu costumava brincar com os meus pacientes, falavam assim, marca um horário, e aí todo mundo brincava. Mas por quê? Tava tensa, tinha que sorrir e apertava os dentes. No final do dia, a dor de cabeça vinha com tudo, né? Exato. E muitas vezes, quanto mais a gente vai vivendo, vamos dizer assim, a gente vai crescendo, assumindo mais responsabilidades, a gente vai, no seu caso, por exemplo, né, a vinda de 3 nenês. De 3 nenês, puxa vida. Então, esse estresse emocional, involuntariamente, ele acaba gerando um estresse muscular, um estresse físico. Eu lembro que na época você me fez vários exames e a gente também, como profissional da área, analisa o paciente como um todo, né? Mas você me orientou a placa de miorrelaxante, que eu também indico muito aos meus pacientes, mas que foi, assim, uma mudança radical na minha vida. Que é a placa? Assim, para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo de uma forma fácil e falar que a placa não é que ela faz milagre, né, Rinaldo? Mas ela vai contribuir de uma forma, assim, maravilhosa na vida da gente. Claro. Veja, a placa, o dispositivo, o aparelho que nós utilizamos é um modelo de aparelho chamado de placa miorrelaxante. É um dispositivo intrabucal, okay, que através de mecanismos proprioceptivos, como que eu poderia explicar para um público em geral, através de um mecanismo neurosensorial, vai desprogramar, né? Nos dentes. Né? É como se o nosso organismo esquecesse de fazer algo de mal para o nosso organismo, né? Exato. Ele promove uma desprogramação da musculatura, um relaxamento da musculatura do sistema Que era, no meu respiratório. caso, que eu te falei que eu tinha esse músculo super tenso. Então, a partir da hora que eu coloquei a placa,
relaxou minha musculatura, eu senti até um pouco mais leve, porque esse músculo é como se cedesse, vamos falar assim, relaxa, né? Uma coisa muito importante é que muitas pessoas conhecem uma placa mio-relaxante ou utilizam uma placa mio-relaxante. Eu gostaria de deixar uma informação bastante simples. A placa mio-relaxante, ela é um dispositivo para se realizar um tratamento. Esse tratamento ele tem começo, meio e fim. Só que vale salientar, gostaria que você falasse que não é só a placa, né, que remove. É também um autoconhecimento, né, Rinaldo, assim, da pessoa se ajudar. Sim, existe todo um conjunto de fatores que fazem parte dessa terapia. Né? Desde a conscientização do paciente, dessa sua alteração, né? Ele precisa praticar alguns exercícios, alguma fisioterapia de relaxamento da musculatura mastigatória. O paciente também ele precisa, eventualmente, conseguir interromper essa transferência de uma tensão emocional numa tensão muscular. Porque o que prejudica o paciente é a tensão muscular. Né? E muitas vezes essa tensão muscular